Olá, boa noite. Sou a Júlia, sou sócia da Amit Focus e hoje à noite, durante essa live, iremos conversar com Augusto Cater, que é instrutor do Mastermind e também é agente literário. Eu vou convidá-lo ele aqui e a gente inicia a nossa live. Um momentinho. Vamos aguardando ele aqui. E a gente está chegando. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o objetivo dessa live, que é de desenvolvimento pessoal, sobre o desenvolvimento pessoal do médico e da médica com impacto financeiro. E eu espero que vocês tenham uma oportunidade. Hoje é uma live diferente. A gente fala, às vezes, muitas vezes, de aspectos bem tributários, de planejamento financeiro, de questões bem, vamos dizer, mais matemáticas. E hoje eu acho que esse convidado especial, que é o Augusto Cater, ele vai falar numa abordagem diferente e ele irá falar de uma abordagem muito mais de desenvolvimento da pessoa, até num perfil de mentoria. Bem interessante ele aqui. Tá aqui já participando conosco. Eu vou entrar aqui para convidá-lo. Olá, Júlia, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, Guto, tudo Boa bem? noite, boa noite. E aí, vocês me veem? Está carregando a imagem ainda. Beleza, vamos ver aqui. Maravilha. Ó, Vamos seguir em frente. aqui para mim apareceu. Não sei aí. Aqui ainda está em andamento. Então, pera aí. Boa noite a todos. Ó, Ô, Guto, só confirmando, você está vendo a minha imagem? Guto, você está vendo a minha imagem? eu tô, mas estava travada, agora tá boa. E vocês, me veem? Você ainda. Ah, apareceu. Muito bom. Aê! Aí estamos! Enquadramento Ó, legal, beleza, vamos lá. Joia, né? Tá um pouquinho tortinho, mas tá bom. E aí, tudo bem? o meu tapete, você consegue ver? Aí você estava Tá fazendo o meu. perfeito. Júlia, eu digo pra você que você é a melhor parte dessa live, com certeza. Bom, gente, Porque vamos você. lá. Vamos falar porque esse convidado especial que eu mencionei inicialmente, só queria até aproveitar, né, Guto? Primeiramente, muito obrigado por participar dessa live com a Uhum. Mitfox. Assim, ressaltar que você é um convidado super especial. O Guto é um amigo de infância. Então, eu tenho o prazer de Uau. dividir essa live com ele. Um assunto leve, o qual eu gosto de abordar, que vai entrar em parte de desenvolvimento pessoal. Eu acho isso sensacional. A gente tem, eu até brinquei, o meu marido falou assim: sorria nessa live, Júlia, porque você vai com Isso planejamento mesmo. financeiro, você fica tão séria. Ele falou: nessa live você pode sorrir, falar de coisas divertidas. Então, Guto, primeiramente, muito obrigado. Eu já apresentei, falei que você é instrutor do Mastermind e adicional a isso, você também é agente literário. Acho que você também pode falar um pouquinho o que é ser agente literário aqui pra gente. Nossa, E a gente que inicia legal. aí na live de desenvolvimento pessoal do médico e da médica, tá, gente? Do médico e da médica com impacto O impacto financeiro. financeiro. E esse negócio de só treinar, 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 sem dar resultado, sem dar retorno, a gente também já tem muito, já viu muito por aí. Queria dar boa noite para você, por Dirceu, que aí deu ótimas dicas, fazer o vídeo sorrindo. Alegria imensa falar com você também, Ju, de amigos de infância. Nos reencontramos aqui em Campinas, trabalhando com médicos, um trabalho tão digno, tão forte, que é ajudar o médico nessa caminhada, com tantas responsabilidades que o médico tem, a gente poder ajudá-los ainda mais a se desenvolver e a desenvolver o seu negócio. E você falou que, além de instrutor Mastermind, que é o motivo pelo qual estou aqui, o motivo pelo qual estamos fazendo essa live, eu também sou agente literário. O agente literário é uma ponte entre as editoras e os autores
autores. E, coincidentemente, tem alguns médicos que são autores nossos, que a gente tem esse carinho de poder levá-los às editoras, que são as editoras que são representadas por mim. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Para mim é uma honra estar fazendo essa live. E vamos falar, sim, por que devemos investir em nós mesmos, como médicos, para ter um impacto financeiro. E se você não é médico e está assistindo essa live, fica tranquilo que as dicas que a gente vai dar aqui são úteis. Mas, com certeza, se você tem o seu negócio, ou se você tem o seu consultório, isso vai fazer toda a diferença, porque é esse o grande diferencial que a gente está tratando aqui hoje. Combinado. Guto, então vamos lá. Eu acho que uma primeira pergunta que eu tenho em relação a essa questão de desenvolvimento, né, de desenvolvimento pessoal do médico, a gente sabe, surge muito durante as nossas consultorias financeiras, que o médico fala, olha, Júlia, durante a minha faculdade, durante a universidade, eu não tenho acesso à questão de desenvolvimento, de gestão, de desenvolvimento pessoal. E aí eu queria que você me desse, assim, quais seriam as razões, quais seriam os motivos para o médico ele fazer, fazer esse desenvolvimento pessoal. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Ju, tem uma coisa que a gente sempre se pergunta. A gente trabalha com treinamentos comportamentais e treinamentos comportamentais de alta performance. É mais ou menos assim. Por que é que a gente não aprende, muitas vezes na escola, a ser um atleta de alta performance? Porque a escola não tem estrutura para poder treinar todo mundo na alta performance, os equipamentos, o material e até mesmo o conhecimento para isso. Então acaba sendo só mais passageiro, uma educação física onde um ou outro que se interessa mais vai lá e se desenvolve. E com o desenvolvimento pessoal não é diferente. É bem verdade, e para mim, eu acredito que o médico precisava ter uma disciplina lá, como administrar alguns pontos, e em especial o dinheiro, o capital, não só financeiro, mas também o capital humano, as pessoas, o relacionamento. Tem 3 vertentes, na minha opinião, que elas têm valor, que é a administração do tempo, a gestão de pessoas, o capital, recursos humanos e o retorno sobre o investimento, a questão financeira. E realmente isso falta muito. Por quê? Porque as faculdades estão preocupadas em entregar o conhecimento técnico, e não necessariamente como fazer. Os médicos, em geral, eles entendem muito do o que fazer nas suas profissões. Eles entendem o como fazer da parte técnica da medicina. Mas quando fala de gestão, ninguém falou, olha, como se faz para abrir um consultório médico, como trabalhar com as receitas, com as entradas, com a gestão de um consultório. E hoje tem muitos cursos de gestão de saúde e outras coisas que também não tratam exatamente isso. O treinamento, ou o desenvolvimento pessoal, ele ajuda a pessoa a entender o momento que ela vive e se reposicionar dentro de um equilíbrio. Eu gosto muito, Ju, quando a gente fala assim, um bom treinamento comportamental é um comportamento que vai te levar, independente da sua profissão, para um equilíbrio entre as diversas áreas da vida. E a estatística da medicina mostra que os médicos, eles têm uma vida mais estressante, uma vida mais difícil. A vida de plantões, ela também tem um custo para a saúde, para a qualidade de vida do médico. Então, geralmente, profissionais da saúde, em especial os médicos, quando vão treinar, tem algumas áreas que estão em desequilíbrio na sua vida. E quando o desenvolvimento pessoal é feito com essa base do equilíbrio, ele consegue encontrar lá a razão. E como que eu posso justificar e dar uma evidência de que isso é real? Napoleão Hill é um grande nome do comportamento humano, e Napoleão Hill ele deixou um legado para a humanidade nos seus primeiros estudos, que foi as 16 leis do triunfo, que com o tempo foi inserida a 17ª, que é a força do hábito. E lá ele dizia que para ter êxito, depois de uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas ao longo de 20 anos de estudo,
ele deixou um legado para o mundo que ele explicava, mostrava que uma das leis do êxito para que você tenha resultados na tua vida é saber lidar com o dinheiro. Olha só, Ju, isso lá atrás, a quarta lei do êxito, a primeira lei do êxito do Napoleão Hill, objetivo principal bem definido. Muitos médicos são obrigados a tomar uma decisão. Ó, qual vai ser a área que você vai escolher? Definem objetivos bem definidos. Depois tem outras, a autoconfiança, a aliança de mentes, criar o mastermind, enfim. Mas a quarta, super importante, no primeiro escalão, é saber lidar com dinheiro. Porque quando a gente tem o dinheiro como um aliado, a gente consegue colocá-lo para trabalhar a nosso serviço. E não ficamos reféns do dinheiro. Então, isso sim, nós deveríamos ter mais dentro das universidades para que o médico soubesse trabalhar mais com isso. Agora, para quem gosta do assunto, e muitos médicos acabam avançando nisso, existe uma diferença grande, Ju, entre a finança pessoal do médico e a finança do consultório ou da clínica médica. E nisso você tem muito mais propriedade até do que eu. E a gente tem os dois casos, médicos que têm boa questão financeira pessoal, mas não administra bem o seu negócio, ou que vai bem o negócio, mas não vai bem a vida pessoal. Pode. Até a gente conversou um pouco isso antes, né, da live em relação a isso. O médico, muitas vezes, ele mistura, né, ele confunde essas duas esferas. Isso é muito comum durante uma consultoria financeira que a MITFOX desenvolve, de que assim, o médico fala, a produção dele, a pessoa física dele, paga a jurídica, a ineficiência da pessoa física está sendo coberta pela jurídica. Então ele tira a produção dele, desconto que ele tinha ali, que ele não está conseguindo, de certa forma, segregar essa movimentação, e ele não consegue apurar o resultado do esforço do trabalho dele, né? Como eu mesmo disse, ele não teve isso dentro das universidades para ele conseguir entender que um bom planejamento financeiro, que uma separação entre pessoa física e jurídica faz sentido sim. Até uma dica que eu sempre dou e falo aqui, reforço, muitas vezes a pessoa faz um livro caixa, que é um planejamento tributário da pessoa física, e eu falo, olha, abre uma conta, hoje em dia tem vários bancos que têm contas de graça, por exemplo, um Inter, um Nubank, separa, põe a sua vida pessoal numa conta, põe a sua vida... o seu livro caixa numa conta de uma pessoa, numa outra conta, uma conta bancária para a sua pessoa jurídica. Separa as três esferas. Para que essa disciplina, e aí eu até brinco, Guto, te dando um ponto, a MITFOX é um nome alemão e não é por um acaso. Ele é um nome alemão. Somos admiradores da disciplina, da cultura, do processo robusto que o país entrega como nação, né? Então, assim, exige uma disciplina. Então, quando o médico se forma, ele vira uma pessoa jurídica 85% das vezes. Vamos lá, porque eu vou dar essa estatística. Uau, caramba! Hoje, o médico, exatamente, 85% dos médicos, a gente ainda, o censo está entre 400 a 600 mil médicos. Eles estão mapeando 1.000 médicos no Brasil. 85% são uma empresa, é um PJ. Então, eu brinco, sim, você é que ele acha assim, eu não sou uma empresa, porque sou eu e mais um colega meu, e a gente presta serviço. Bem-vindo, você é um empresário. Você tem uma empresa, você tem contrato social, você tem imposto, você vai responder pelas suas atitudes. Então, tudo isso é importante. E adicional a isso, que eu quero fazer um link para o seu ponto, que ele se pega empresário, né? Ele se descobre empresário, porque hoje a realidade do médico, ele é prestador de serviço, ele se descobre empresário, ele se descobre que ele tem que saber de marketing pessoal, ele tem que entender de gestão de pessoas, ele tem que entender de tributos, ele tem N variáveis que ele vai precisar, e aí ele quer se desenvolver como pessoa. Então, eu tenho, sim, você sabe, que a gente tem essa troca dentro do Mastermind, dentro da MITFOX, dessa questão do autodesenvolvimento, o médico ir lá se descobrir qual é o diferencial dele, como que ele se projeta, né, em tudo isso.
E eu gosto muito de uma vez que a gente estava discutindo isso, Guto, que a gente estava conversando e você colocando isso, que você fala de 5 motivos para o médico investir nele mesmo. E eu lembro que isso me marcou. Uhum. Ju, esse é um ponto crucial. Tem uma questão que você disse aí que, assim, uma das coisas que Napoleão Hill diz que é importante para a gente visualizar um processo de mudança é como é que está o seu cenário atual. Então, antes de falar dos 5 motivos que a gente tem para investir em nós mesmos, eu quero fazer uma provocação para quem está assistindo a live, para quem vai assistir a live, como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida pessoal hoje? Você acredita que ela está em equilíbrio nessa vida entre pessoa física e jurídica? Talvez a gente tenha casos de médicos que estão bancando as suas clínicas, bancando a sua PJ com plantões, com cirurgias adicionais, uma sobrecarga de trabalho. Então a pergunta é, quantos plantões você tem que pegar para fazer a sua empresa fechar no verde? Quanto de si você está dando, quanto você está sugando de você para manter seu negócio vivo? E a segunda pergunta, por que isso está acontecendo? Aonde está o ponto que você ainda não identificou e que está trabalhando, correndo atrás do próprio rabo para conseguir pagar as contas no final do mês? Se você conseguir visualizar isso, talvez você entenda a urgência do seu negócio. Quanto tempo seu negócio sobreviveria sem a ajuda da pessoa física, médico? E talvez isso possa te dar uma motivação a buscar uma resposta. E aí sim, um treinamento. Um treinamento onde você investe em você, para entender o equilíbrio e aonde você pode chegar com o seu potencial. Segunda questão, sobre os 5 pontos para investir em si mesmo. Tem uma cirurgia dentista, o nome dela é doutora Fern White. Ela é da Austrália. Eu gostei desse exemplo e conversei com você por 2 motivos, Ju. Primeiro, que ela é uma super entusiasta da mulher, ela trabalhar a sua autonomia, ela trabalha muito a questão, e no mundo médico a gente tem muito isso. A médica que é dona de uma clínica, nem sempre é a primeira renda da casa, às vezes é a segunda renda, ou é a primeira renda, mas tem meio que uma submissão, deixa eu perguntar para o marido, são as decisões da casa que a gente tem que tomar. E a doutora Fern White, ela trabalha muito esse empoderamento no sentido de que, vai lá, escreve sua história, faz o que você precisa fazer, se invista em você mesmo. Uma das maiores dificuldades que muitas mulheres têm é de investir um dinheiro em si mesmas para se desenvolver mais. Elas falam, mas eu não sei se é o momento, tem meus filhos, tem a casa, tem meus pais. E aí a doutora Fern, ela fala, não, tem que investir em si mesmo. E ela listou 5 pontos que são fundamentais para você investir em si mesmo. E isso pode fazer toda a diferença na vida do médico e da médica. Que a primeira é, investir em si mesmo é o melhor retorno sobre o investimento. E por pesquisa, depois eu vou até colocar aqui o link, Ju, se você quiser depois fixar, você sabe fixar aqui o comentário? É só clicar uma vez em cima do comentário que eu pus, ó, e fixa ele aí. Fixa ele. Daí ele vai aparecer para você. Fixar comentário. Já foi. Clique em cima. Aí. Foi. Esse é o link da Forbes. Saiu na revista Forbes. 5 razões para investir em si mesmo. Se você quiser ler o artigo todo, eu não vou ficar discutindo o artigo aqui, eu só vou passar pelos pontos. Mas a primeira razão é: investir em si mesmo te traz o melhor retorno sobre o investimento. Tudo que se fala do mundo financeiro pergunta quanto que eu tenho que investir e qual o retorno sobre o investimento. Nessa pesquisa profunda, a doutora Fern White descobriu que o melhor investimento é o investimento em si mesmo. Por que é melhor se a gente vai investir em nós mesmos? Mas estou investindo numa parte pessoal, tem a ver com o segundo ponto, porque o seu negócio é um reflexo seu. Então, quando você investe em você mesmo para se autodescobrir, para descobrir os gaps, para descobrir aonde você precisa colocar mais energia ou menos, naturalmente, você está refletindo essa melhoria dentro do seu negócio. O seu negócio é reflexo seu. Então, se é importante investir em si mesmo, também é importante investir no seu negócio. Terceiro ponto,
Quando você cresce, a empresa cresce. Presta atenção. O que acontece muitas vezes quando você está lá numa situação, está namorando, pá, resolve noivar, aí o negócio começa a ficar mais sério, você fala, não, vamos casar, organiza as coisas, vamos fazer um casamento legal e casa. A gente tem muitos gastos, investimentos, temos, a conta vai lá para cima. Se você não souber trabalhar bem, você se endivida, tudo. Como é que a gente justifica que a gente consegue pagar tudo de uma festa de casamento, da viagem dos sonhos que a gente fez, daquele objetivo? Porque quando você cresce, seu negócio também cresce. Então, é uma questão assim, você põe mais energia naquilo. Quando você tem um bom desenvolvimento, uma viagem muitas vezes é revigorante na vida de um casal, por exemplo. Porque você tem uma conquista, um passo a mais, e aquilo, uau, eleva aquele negócio, entre aspas, do casamento, que não deixa ser um negócio, porque tem contrato e tudo mais. E o negócio da empresa, quando você investe em si mesmo, quando você diz, eu, médico, vou aprender a lidar comigo, vou aprender a lidar com pessoas, vou aprender a lidar com o meu tempo, vou aprender a lidar com retorno sobre investimento, a sua empresa cresce. A doutora Ferne White, ela administra 2 negócios de 7 dígitos cada um, na casa dos milhões de dólares. Uhum. E é ela quem diz, não é o Guto, não é a Júlia, é a doutora Ferne White que diz, quando você cresce, a empresa cresce. No artigo que está aqui fixado, a gente tem lá os elementos para vocês. Mas isso é fato, a gente vê no nosso treinamento. O cara começa treinamento, as coisas começam bem, começa a dar certo dentro da empresa dele. 4, ser um copo vazio é a receita para o desastre. Ju, quantas vezes você não entra numa empresa, vai fazer um trabalho de diagnóstico numa clínica, e você começa a buscar elementos, você sabe aquele local onde as pessoas não têm muita certeza para onde vão, se é lá que elas querem ficar, o que vai acontecer daquela empresa, como é que é trabalhar ali. E aí você vai conversar com o dono ou a dona, nem ele sabe. Aí Napoleão Hill, né? O propósito, Napoleão Hill dizia, a primeira coisa é saber para onde vai. E a gente usa no nosso treinamento a seguinte analogia. Entra num táxi e fala assim, ó, o táxi fala para você, ou Uber, onde você quer ir? Você fala assim, ó, eu não quero ir para o shopping Dom Pedro. Eu também não quero ir para a maternidade. Eu também não quero ir para a faculdade de Direito. Tá bom, eu sei o que você não quer, mas para onde você quer ir? Se você não disser para ele a direção, ele não tem como sair do lugar. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente está cheio de pessoas que sabem para onde não querem ir. Estão na medicina, sem sabem o que elas não querem fazer. Ah, eu não quero ficar fazendo plantão toda hora, não. Ah, eu não quero fazer isso. Vai ver o que a pessoa faz? Plantão. Na hora que precisa, é o que dá o dinheiro, é o que faz a pessoa pegar um plantão e fazer. Você sabe que muitas vezes, o médico, ele trabalha, eu brinco com a moeda do plantão. Ele fala, eu vou fazer, eu vou trocar meu carro. E aí ele falou, você sabe que logo no começo eu fiz obviamente por questão de confidencialidade, eu não vou dar nenhum dado específico, nem nome de pessoas, tranquilo. Mas tive um cliente meu que chegou e falou assim, Júlia, eu me formei, e a primeira coisa que eu pensei, eu vou comprar uma Volvo. Porque assim, são muitos plantões. Eu tinha dinheiro guardado e eu pensei, vou dar tantos plantões. E, cara, e ele falou, Júlia, depois eu fiquei pensando que eu tava virando escravo de plantões. Era plantão. Então, quantos plantões eu preciso para comprar esse carro? Quantos plantões eu vou fazer isso? E no final, eu não tinha um planejamento, porque tava tudo muito a curto prazo. Né? A moeda era plantão, eu fazia. E o que você estava sacrificando? O seu tempo, a sua qualidade de vida, e etc. Então, assim, não é uma tarefa fácil para o médico. É submetido muitas vezes a um estresse emocional durante a carreira dele, não tendo planejamento financeiro, e agora tendo essa questão, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, onde o médico é prestador de serviço, Guto, e eu estava discutindo isso 1 hora antes num call com uma médica, que ele é prestador de serviço, e no momento de um Covid ele fica doente, ele fica 15 dias em casa. Ele vai receber? Não vai.
Não Ele não vai vai. receber. Não Então, assim, vai receber. ele se organizou, ele investiu nele, ele investiu tempo. Então, são perguntas. Aham, Vai ter um mundo pós-Covid. sim. E vai ter Olha, essa mesma pergunta sim, para o médico, né? Vai ter essa claro. pergunta para ele. Ju, você colocou um ponto que para mim ele é muito crucial. O copo vazio, que muitas vezes a gente tem na cabeça, uma falta de planejamento, uma falta de um plano, uma falta de saber a direção que vai, ele escraviza. Ele escraviza você, ele te deixa numa massa. E olha o perigo Uma que isso cegueira, pode né? ter. Olha o perigo que isso pode ter se você viciar no plantão. Eu digo, não tem nada de mais usar o plantão monetizado. Vou monetizar e vou realizar sonhos, mas o plantão deveria realizar sonhos grandiosos com propósito. Porque se você coloca a sua saúde, se você coloca a sua dependência do plantão, a partir daí você deixou de ser livre para ser escravo e você não está lidando bem com o dinheiro. Não é o dinheiro que está trabalhando a seu serviço, é você quem está trabalhando a serviço do dinheiro. Essa é uma das principais causas do empreendedor fechar o seu negócio. Vamos entender o médico aqui como empreendedor. Quando ele precisa do dinheiro de tal forma que ele se fica escravo e ele topa mudar qualquer rumo para poder ganhar o próximo troco, ou para garantir o próximo mês. Aí nós temos um risco. Isso sim é uma receita para o desastre, como esse quarto ponto que a doutora Ferne White colocou. E o quinto tem a ver com tudo isso. Investir em si pode ajudá-lo a focar o que você tem de melhor. Olha só, um treinamento, como um treinamento Mastermind, ele vai trabalhar diversas áreas. Só na primeira sessão, a gente já faz uma análise sobre as 17 leis do êxito e como que a gente se posiciona em cada uma delas. E aí a gente entende o seguinte, que a gente tem muita qualidade que nos levaria ao êxito. E também temos pontos fracos. E aí, Ju, eu queria te fazer uma pergunta. Qual área você acha que a gente trabalha primeiro? Aqui, o participante tem pontos fortes ou que o participante tem pontos fracos, na sua opinião? Acho que os fortes. Fortes. Por quê? E tá certa, é perfeito. Porque isso é desenvolvimento, pessoal. Primeiro, reconhecer os pontos fortes que você tem e pensar que, assim, se você está acima da média nesses pontos fortes, ninguém vai ser melhor que você nisso. Eu tenho uma capacidade de comunicação boa. Pô, legal, esse é um ponto forte meu. O que eu tenho que fazer com ele? Reforçar ainda mais, estudar ainda mais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem lá uma clínica de estética e beleza. O que eu posso fazer? Mais treinamentos, mais cursos para ficar mais especialista naquilo que eu sou bom. Pô, mas espera aí, eu não sou bom de organização. E esse é o caso do meu Guto. O que eu faço com aquele ponto fraco? Então a gente olhou os pontos fortes e a gente vai falar, que ponto está abaixo da sua média? Esse. Melhora. Tinha lá uma nota 3. Eu vou querer ter 10? Não, para eu sair de 3 para 10, eu tenho que fazer um curso intensivo aí na Meet Fox ou na Alemanha para aprender a ser bem estruturado, bem organizado. E aí eu vou deixar de ser comunicativo. Então eu tenho que melhorar a ponto que isso não me prejudique. Mas atenção, eu só tenho que melhorar a ponto que não me prejudique e trabalhar uma nova média. Porque é o processo de melhoria contínua que vai me levar a uma nova média e mais uma vez eu vejo meus pontos fortes, reforço o ponto forte, vejo o que está fraco e melhoro. O que faz a diferença na vida de qualquer um... Opa, o Cadu deu uma sugestão aqui e está perfeito, Júlia. Se você não é bom nisso, contrata quem é bom. Perfeito, Cadu. Contrata, concordo também. Agora, com confiança e entendendo que o mínimo para não ser enganado, você precisa saber. Porque se você também sai delegando, por exemplo, o financeiro da sua empresa, sem entender o que você precisa de indicadores, você também vai estar tapando o sol com a peneira. Então, perfeito. Pontos fracos onde você não tem importância, não tem urgência, delegue. Pontos fracos aonde você tem que saber, melhore. E assim é o processo de melhoria contínua. Então, investir em si ajuda você a focar o que há de melhor em você. Se você descobre isso,
o seu negócio ganha um novo diferencial. Ô Guto, como eu te disse, eu sei que tem muitos clientes nossos que fizeram esse treinamento no Mastermind. Mata um pouco uma curiosidade minha. Dentro desse treinamento, ele é em quanto tempo, mais ou menos, só para eu ter uma ideia? E quais são os principais pilares que são abordados nesses treinamentos que tem muito público médico neles? Boa, vamos lá. Ju, primeiro algumas constatações, né? Primeiro que você é uma mastermind porque você participou do Mastermind Pleno, que é o nosso treinamento, programa de liderança, estratégia, negociação e oratória, que em 3 dias a gente aprende técnicas extraordinárias para se comunicar melhor. E a comunicação é um primeiro passo para lidar melhor com pessoas. Agora, o treinamento... Primeiro, comunicação é muito abordado nesse treinamento. Sim, e muitos médicos fizeram os nossos treinamentos de oratória para melhorar a forma de se expressar. Agora, além disso, nós temos o Mastermind Lince, que é um programa de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Os 3 pilares principais que um treinamento traz e os benefícios que o médico pode obter a comunicação, nós já falamos, eu vou colocar ela dentro de um contexto da relação interpessoal e comunicação. Como lidar melhor com pessoas, como gerir melhor o capital humano que está por trás do seu negócio. As pessoas. Sabe por quê? O médico, Ju, ele tem uma série de níveis para tratar. Ele precisa tratar com o paciente, talvez 30 segundos depois de sair da sala do diretor do hospital, por exemplo. Ou ele tem que tratar com um outro par, um sócio dele, ao mesmo tempo que ele também precisa tratar com um colaborador. Então, entre colaboradores, fornecedores, são tantas as... Você precisa aprender a lidar com pessoas. Precisa aprender técnicas que funcionam no mundo da gestão, que funcionam nas multinacionais e empresas, nas grandes empresas, e atualizar o seu modelo de gestão. Existem médicos que estão na década de 80, no estilo de gestão. Um método autoritário, um método pesado, e aí ninguém fica na equipe, ninguém aguenta ficar na equipe. Então, primeira coisa, no âmbito pessoal, do relacionamento interpessoal, capital humano. Segunda coisa, hoje, para o médico, o tempo é dinheiro. E a administração do tempo significa administrar prioridades. Quem vive uma vida precisando fazer plantões de 12 horas, precisa saber administrar seu tempo para dormir com qualidade, para conseguir resolver outras coisas, para não encaixar compromissos demais dentro de uma agenda, porque o preço que se paga com a própria vida, e as estatísticas mostram que os médicos, em geral, têm, os médicos e médicas, uma expectativa de vida menor de 5 a 10 anos do que a média da população. Muito disso fruto de hábitos, maus hábitos ou hábitos que não são saudáveis. O segundo ponto, administração do tempo. Quando você se desenvolve, quando você descobre técnicas úteis que para o seu dia a dia você consegue gerir melhor, administrar melhor o seu tempo. E tempo é dinheiro, né? E o terceiro é o retorno sobre o investimento. O terceiro é quanto que você recebe de volta das suas ações. Como você pode vender sua hora consulta mais caro. Não pelo simples fato de encarecer, mas por entregar uma consulta de mais qualidade. Como é que eu posso dosar aquela relação particular? Não adianta dizer, está difícil, o convênio paga pouco. A pergunta é, por que que o particular não está querendo consultar com você? Ou o que você pode fazer de diferente que agregue valor e que você consiga também colocar esse preço? Que medidas de valor agregado você pode inserir dentro do seu negócio? Se você não treinar e não se desenvolver, essas respostas não vêm. E, consequentemente, os seus resultados ficam limitados. Quando você vai para uma sala, se desenvolve, treina com outros empresários, outras pessoas, você consegue evoluir muito mais. Uma estatística, Ju,
No último ano, a Mastermind de Campinas treinou em torno de 40 médicos ao longo de um ano, em várias turmas. Particularmente, eu, nos últimos 6 meses, treinei em torno de 18 médicos e profissionais da saúde. E como? Muitos deles da área hospitalar, da área pediatras, ortopedistas, e, enfim, nós temos uma série de médicos e médicas que foram treinados, e nas entrevistas, quando a gente conversava qual o seu maior objetivo com esse treinamento, e qual era? 90 era buscar o equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, familiar. Pessoal, ele consigo mesmo. Muitos médicos diziam, ai, que beleza, vão ser 4 horas na semana que eu vou ter para mim. Porque os treinamentos são uma vez por semana, 12 aulas que se realizam ao longo de 3 meses. Praticamente 3 meses, dá 2 meses e 3 semanas. 4 horas, é sempre durante a semana, segunda, terça, quarta ou quinta. E eles diziam, vou ter 1 hora para mim. Ô, Guto, e olha, eu imaginava que a resposta não seria essa. Eu imaginava que a resposta seria o seguinte: eu quero me posicionar melhor, me comunicar, e eu quero ter, de repente, exatamente um consultório particular mais robusto, fazer alguma coisa. Mas não, eles estão indo com viés de autoconhecimento, de se desenvolver e de parar e pensar qual é a estratégia para eles trabalharem menos e ter mais equilíbrio. Talvez com mais retorno, num formato com valor mais agregado, né? Não um formato só dando plantão, mas de repente fazendo alguma coisa num longo prazo, tendo uma estrutura, um planejamento mais sólido para ele conseguir dar os próximos passos sem perder tanto tempo, né? O que eu posso dizer é que assim, a consultoria, obviamente eu tenho um viés financeiro, mas muitas vezes, quando eu vou fazer uma consultoria financeira, e ao longo desses, né, eu estou há quase 5 anos no mercado da área de saúde, eu vim de multinacional, trabalhei 12 anos em multinacional, bem nessa parte específica de controladoria, mas ao longo desses últimos anos eu tive na área de saúde, e muitas vezes tem isso, ele entra com, olha, eu quero uma consultoria financeira, e quando eu começo a navegar na consultoria financeira, o que o médico aponta? Ele aponta essa questão pessoal. Eu tenho muitas vezes o médico falando assim para mim, cara, eu preciso organizar a minha clínica, eu preciso organizar a minha carreira, porque, do ponto de vista financeiro, porque eu não estou vendo meu filho crescer. Eu preciso, porque eu estou obeso, e eu preciso ter tempo para... Eu sou médico, eu preciso ter, né? Eu preciso dar o exemplo, sim. Existe uma carga também nisso, sabe? Às vezes, quando o médico fala assim, olha, eu sou médico, eu preciso dar o exemplo, poxa, eu preciso... Existe uma carga aí também, ô Ju, mas não é diferente no treinamento Mastermind. Eles dizem pra gente, eu quero que as minhas consultas valham mais, eu quero que faça isso. Só que esse é o mesmo motivo de eu contratar uma consultoria financeira, é o motivo racional. Então tem uma razão. Não, eu preciso investir porque eu preciso melhorar, eu preciso ter mais resultado, tal. Só que quando a gente está conversando, o nosso processo, a nossa entrevista, porque as pessoas são entrevistadas antes de ir para o treinamento Mastermind, porque uma vez lá nós vamos ter um grupo de 20 a 25 pessoas reunidas em torno de um objetivo comum, que é o desenvolvimento. Então a gente tem que criar um bom Mastermind. Então toda pessoa que vai para uma sala de Mastermind, ela é entrevistada e a gente entende o real objetivo dela estar lá. E aí eles dizem, não, eu quero ganhar mais, eu quero fazer menos plantões, isso, aquilo outro. E esses são os motivos racionais. E a gente diz assim, e por que isso é importante para você? Por que é importante fazer menos plantão? Por que é importante que as pessoas paguem mais pela sua hora? Porque daí eu vou ter mais tempo para estar com minha família. E como é que está a sua relação com a tua família? Putz, eu digo assim, Ju, no treinamento Mastermind, as pessoas chegam assim, e aí, como é que está a vida física, em geral, tá? Não, eu tô de boa, fazendo meus exercícios, a minha academia. E como é que tá a parte profissional? Tô trabalhando muito, hein? Isso não é só médico, tá? Isso é geral, né? Tá, como é que tá a parte familiar?
Tô levando, né? Porque é muita correria, não dá tempo de fazer as coisas. A parte social, o que você tem devolvido para a sociedade de bom aí? De tanta coisa que você ganha? E espiritual, como é que está a sua conexão com o alto, com o divino, enfim, o que te conecta? O que é o algo mais? Trabalhando com médicos ainda é uma característica que sim, existe uma conexão. Aí, como é que é? Espiritualidade e tal. Então, às vezes, ali nitidamente mostra que o desequilíbrio vem de um excesso na vida profissional, com custo alto para a saúde, que às vezes é compensado por uma boa academia. Não, faço uma companhia atlética, faço aí uma boa academia, tal. Eu sou ultramaratonista, tal. Só que você tem as áreas familiar, social e espiritual também. E aí a gente entende que não é apenas o ganhar mais pela consulta, mas é o ter mais tempo para a família, a administração do tempo. É lidar melhor com as pessoas, às vezes a tolerância está baixa, significa a administração do capital humano. E necessariamente o motivo racional está no retorno financeiro, retorno sobre os investimentos, investimento de tempo, investimento também de dinheiro. Ô Guto, e me fala uma coisa, dentro desse percurso que você teve, desses médicos que foram treinados, etc., teve algum caso que te chamou a atenção? Você falou, olha, me marcou, ele veio e teve uma transformação significativa? Sim. Olha, Ju, é difícil a gente elencar né? Uma coisa que funciona também bastante no Mastermind são médicos que recomendam para outros médicos, falam assim, ó, vai lá, começa, na primeira, segunda sessão você vai achar que não vai agregar nada, mas espera que até a sessão 4, 5 você já vai estar entendendo por que você está lá. E eles vão, e aí chegam todos ressabiados, fica lá, vamos ver, né, o treinamento aí, né? Aí tem o executivo daqui, o executivo de lá, um advogado, tem pessoal tudo de multidisciplinar, e aí eles começam a entender que aquele é um treinamento onde a gente vai trabalhando por etapas para que ele descubra os valores fortes e reviva as histórias. Então, assim, seriam inúmeros os casos que eu poderia dizer para você, que melhoraram as suas equipes, que melhoraram a aceitação de si. Uma das coisas que é muito comum nos médicos, eles trabalham melhor a tolerância, em geral na família. Ou seja, eu estava muito impaciente com meu filho adolescente, a gente não estava se conversando, porque eu trabalho demais, e quando chega ele me dá problema, isso, aquilo. Fez o treinamento Mastermind, reconciliou com o filho, contou, um desses médicos contou uma história linda, no caso ele se reconciliou com a filha de 16 anos, e recebeu de fato uma manifestação de carinho, uma manifestação de amor, que ele já não via, porque a vida estava ligada no piloto automático. Então, essa característica, esse ganho, ele é muito grande no âmbito pessoal. As consultas que passaram a valer mais porque a pessoa conseguiu mostrar o seu valor, também. Mas eu queria contar o caso do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo Ascar, ele é de Indaiatuba, trabalha também em Valinhos, e a gente teve uma apresentação, uma palestra, onde a gente perguntou, doutor Ricardo, a gente pergunta para o participante, qual foi o seu maior momento de conquista? Em especial, ele escolheu o tema de uma conquista dentro da medicina. E aí ele nos contou uma história, que é talvez a história mais linda que eu ouvi sobre o verdadeiro sentido da medicina, que ele disse que logo que teve aquele terremoto no Haiti, onde a doutora Zilda Arnes morreu a partir daquele terremoto, ele recebeu um chamado e um convite para ir fazer parte de um grupo de pessoas que estavam indo para o Haiti para aliviar a dor das pessoas que estavam lá, ligado à ONU e tudo mais. E ele disse o sim, deixou sua esposa, seus filhos, subiu no avião. Ele disse que a hora que o avião subiu, ele falou, não tenho ideia do que vai acontecer. Não sei se vai ter outro terremoto que vai acontecer. Ele trabalhou ininterruptamente num contexto todo difícil, hostil, ao longo de uma semana, 2 semanas, e ele dizia, lá nós não podíamos mais poupar as pessoas do sofrimento.
só podíamos amenizar as suas dores. E lá, sozinho, 100% nas mãos da medicina, 100% médico, fazendo aquilo que dentro do juramento ele fez e dentro daquela essência de médico, ele passou um tempo refletindo e ao final ele trouxe consigo uma medalha, um colar, que era da identificação deles, que diziam que eles eram da equipe da ONU, e quando ele colocou ele trouxe essa recordação daquele colar, esqueci o nome, mas o colar que ele usava, ele entendia que aquele era o maior motivo da conquista dele. Veja bem, um ortopedista renomado, um cara que teve N casos de sucesso para contar, que curou a vida de muita gente, que fez cirurgias onde ele pôde botar gente de volta para andar, e tem N casos de êxito. Mas na hora que você vai buscar dentro da essência do médico, Júlia, e você conversa com o médico, por que é que você faz o que você faz? Você encontra a verdade. A maior conquista do Dr. Ricardo era aquela medalha. Identificador, medalha identificadora dele no período em que ele serviu na ONU. E com a graça de Deus ele voltou seguro, voltou forte. E até hoje tenho certeza que é um médico ainda melhor do que já era depois dessa experiência do Haiti. A gente fala de retorno sobre o investimento, sim, de organização e planejamento, porque nós precisamos ter isso para ter êxito. Mas é nessa essência, no seu ponto mais forte, que habita o seu grande porquê. E é por isso que cada médico, cada médica tem a alegria de dizer: eu sei o porquê eu faço o que eu faço. Eu acho que essa é a grande pergunta, sabe, Ju? Porque daí você faz bem feito. E tem um ponto, não é porque o meu marido, minha esposa, o meu pai ou minha mãe quer. Descubra o seu porquê, sem interferência de terceiros. Entendi. Ô, Guto, e assim, eu acho que uma última pergunta é uma pergunta, porque muitas vezes o médico não consegue parar. Ele não consegue fazer eu acho que é uma pergunta para levar esse... Para quem assistir essa live agora, para quem assistir e para quem estiver revisando, porque isso acontece muito depois das pessoas pegarem esse material para estudar e olhar. A minha pergunta é que eu queria que você explanasse sobre por que o médico não para? Por que ele não consegue muitas vezes falar assim, olha, agora eu vou entrar nesse curso de autoconhecimento e eu vou ter um... Por que eu não vou fazer alguma coisa que me dê um planejamento financeiro para eu ter mais tempo? Por que você acha... Eu tenho o meu, que eu acho. Mas eu gostaria de saber de você, instrutor, que vivencia essa parte mais humana, porque eu sou muito mais exatas, né? Eu sou 2 mais 2 é financeiro. Por que você acha que ele não para? Ju, são vários os fatores, é difícil a gente precisar mas eu vou colocar para você um cenário geral do que acontece. A vida do médico geralmente já é uma vida corrida. Ele sai da residência meio que já devendo hora para trabalhar, né? Ele precisa trabalhar, fazer residência, já fica, já faz plantão, já entra numa vida atípica porque é um padrão de trabalho normal, vamos dizer assim, ou comum, né? E aí ele já começa uma cobrança. Os médicos são cobrados pelos amigos porque ele está mais ausente, cobrado pelos familiares porque não sumiu, ele é cobrado pela namorada porque não está dando a atenção devida, está trabalhando demais, e aí ele começa a se acostumar com uma vida cheia de atividades, uma vida que muitas vezes está ligada no piloto automático. Acontece que o médico faz a residência com 20 e poucos anos. E sem perceber, vai passando uma vida e ele chega aos 40, 45 no mesmo ritmo. Só que aí ele já tem 2, 3 filhos, aí ele já tem uma outra situação de saúde, ele já não está mais tão magro, nem tão atlético, ele já tem outros gastos e a conta do mês já é muito mais alta, e ele vai tendo aquela sensação de super-homem persistindo.
Quando você convida o médico a parar, a pensar e a se reequilibrar, a pergunta que ele faz é, mas será que eu quero tudo isso? Será que eu vou conseguir viver sem o plantão? Será que eu vou conseguir abrir mão daquele concurso, naquele hospital lá no confim do mundo, que eu mais tenho dor de cabeça do que eu ajudo as pessoas, para poder me dedicar na minha própria clínica? Será que com isso eu não estou traindo a medicina? E com alguns pensamentos sabotadores, ele vai criando resistência para treinar, para se desenvolver e para se descobrir, e com isso ele vai se distanciando daquela essência. Independente de ser médico ou não, eu sempre pergunto nas minhas entrevistas, quem é a Júlia que você lembra com orgulho que queria mudar o mundo aos 17 anos? Quem é a Júlia? Qual que era o grande feito que a Júlia dizia que se pudesse mudar, mudaria aos 17 anos? E você vai se lembrar de uma ou duas causas. Eu vou citar uma aqui. Ah, eu queria salvar as baleias do Greenpeace e uau, pá, beleza. E eu pergunto, e agora que você cresceu e que você pode realizar, por que você não está realizando? Onde está aquela Júlia que tinha um ideal e que hoje tem força para fazer aquilo, mas muitas vezes não tem tempo, porque está ligada no piloto automático com coisas que nem sempre são essenciais. Esse eu acho que é o primeiro motivo, Júlia. Porque eu posso só fazer um parênteses do que eu acho? Bom, você sabe, claro, né, que eu deve. sou médico. E que o primeiro motivo que eu acho em relação a por que eles não param para fazer um planejamento de tempo, de vida, de um investimento pessoal e um planejamento financeiro, né? Um autoconhecimento com impacto financeiro, porque a causa é muito nobre. Eles são heróis da saúde. Eles não podem parar, né? Eles não podem parar, mas eles devem parar. Eles precisam parar. Porque a vida passa e eles permanecem ali naquele circuito que é vicioso, que retroalimenta de... Gente, eu falo, nossa, eu vejo essas campanhas e eu sou super a favor, eles são heróis mesmo, mas assim, o herói da saúde é muita responsabilidade. E eles são PJs, e se eles não tiverem com Covid... E nem me fale de enfermeira, das fonos, das físios, que não teve o devido planejamento financeiro para passar por esse momento de pandemia. Os médicos foram afetados fortemente nisso. E eles não podem, porque a causa é nobre. E eles não vão ficar com medo do Haiti, eles não vão ter medo do Covid, eles enfrentam com toda essa nobreza, mas com falta de tempo, com falta muitas vezes de saúde. Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem, aí você complementa a sua, do meu convívio com os médicos dentro da empresa, da Midfocus, ou até mesmo, né, casada, é de que o médico, sim, ele precisa parar e ver o que é importante para ele naquele momento e reservar uma agenda, nem que seja de meio-dia da semana dele. Então, como eu gosto de sair com uma orientação, eles trabalham muito por período. Período da manhã eu tô aqui, o período da tarde eu tô na clínica, eu atendo convênio. Pega meio período da sua semana e dedique a alguma coisa que seja produtiva para você. O seu planejamento financeiro por um mês, eu vou desenhar meu planejamento aonde eu quero estar. Faça um curso de autoconhecimento. Entre até no planejamento familiar, o que eu tenho que fazer, ou ter tarefas diárias para ajudar a sua esposa. Lógico, essa eu vou deixar dito. Tem ali. Tem que se organizar, sim. Dedique uma tarde da sua semana, uma manhã da sua semana para você. Essa seria o meu encerramento aí do meu ponto de vista, Guto. Maravilha. Tem mais uns 3 minutinhos, vê o que você consegue encerrar. Sim, tranquilo, eu consigo sim. Aqui, Ju, da forma com que você colocou, é claro, é exatamente isso. Eles são heróis e continuam heróis, mas a musculatura do herói, ela precisa de descanso, ela precisa de boa alimentação. A capa de um herói precisa ser lavada, ser passada, e não dá para passar a capa do herói no corpo. Então entenda que os heróis também descansam, os heróis também, eles se
desenvolvem. E aí eu contava justamente esse caso desse herói do Haiti, que vem e realmente vai ao Haiti e volta, mas ele parou para se desenvolver a pedido da sua esposa, que disse, por favor, vai lá, faz isso por nós. E ele se redescobriu. E talvez a melhor sensação de treinar os médicos, os profissionais que estão ligados no piloto automático, seja da saúde, seja de outras áreas, é quando eles se dão conta de que valeu a pena. Aquelas 48 horas em 12 semanas que eles se treinaram, se desenvolveram e reencontraram a verdadeira essência de quem realmente são. Olha aqui, José Eli Batistella, tirando minha capa. Tira a sua capa, bota ela para passar. Pessoal, você quiser treinar, se desenvolver, você pode nos procurar. Entra no meu perfil, conversa comigo, manda um direct, vai lá no site da mastermindcampinas.com.br que você vai poder conversar conosco. Vamos fazer uma reunião com você e a gente vai trabalhar. Agora, eu quero deixar 2 conselhos, Ju. Invista em si mesmo, porque você é o seu negócio. E entenda, quando você cresce, o seu negócio cresce. E 2, invista no seu negócio. O seu negócio salva vidas tanto quanto você. E se ele está capenga sem você, ele precisa caminhar sozinho para salvar mais vidas. Então, pela essência, pela alma, pelo juramento médico, ter os seus negócios bem conduzidos com uma consultoria de primeira linha, como sem sombra de dúvidas a Midcorp Fox oferece, a Júlia oferece, e a gente conhece esse trabalho de mão cheia. Isso faz a diferença para salvar vidas. Ju, esse é o meu recado. Um abraço. Tem a doutora Michele aqui falando, Mastermind faz toda a diferença. Ela é Mastermind, fez o treinamento. Obrigado, doutora Michele, e todos os Masterminds que passaram por aqui. Muito obrigado, valeu. Foi uma conversa leve, gostosa e inspiradora aí para que os médicos parem e pensem no seu propósito e tenham tempo para eles, para desenvolvimento pessoal e financeiro. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Muito obrigado.